das narrativas das crianças. Tá legal? Com vocês aí, a nossa bolsista Thaís, nossa estudante de pedagogia. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Obrigada, por aceitarem esse nosso convite para dialogarmos juntos um pouco sobre o que é esse fazer docente com os bebês, através dos relatos da professora Eliene, da professora Daniele Birk, que podem contribuir diretamente na nossa prática docente, e eu falo quanto estudante do curso de pedagogia, futura professora da área, faço parte também do grupo de estudos e pesquisas sobre infâncias e educação, o Grupo Infância, e estou nesse movimento com a professora Daniele há um ano, mais ou menos, conhecendo esses relatos autobiográficos que, por vezes, são silenciados e eles contêm diversos aprendizados, As professoras, elas vivenciam um cotidiano nas creches, nas unidades de educação infantil, que às vezes é desconhecido por nós. Então, com esse intuito, nós programamos toda essa conversa para vocês, para contribuir com alunos da graduação do curso de pedagogia, professores da educação básica, gestores e coordenadores, então sejam muito bem-vindos. Para dar início à conversa, eu vou chamar a professora Eliene Santos de Faria Costa. A professora Eliene, ela possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Pará, pós-graduação no curso de especialização em educação infantil pela Universidade Federal do Pará, mestre em educação e currículo da Escola Básica no programa de pós-graduação de educação básica, o PPEB, da Universidade Federal do Pará. A professora Eliene, ela atua há 14 anos como professora de educação infantil. Desses 14 anos, 10 anos ela atua como professora na turma de berçário, em uma unidade de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Belém, SEMEC. Atua como técnica em educação e coordenadora pedagógica na Secretaria Executiva de Educação, SEDUC, no Pará. Tem experiência de docência na área de educação infantil e coordenação, supervisão e orientação pedagógica do ensino fundamental e médio. A professora Eliene também participa juntamente conosco do grupo de estudos e pesquisas sobre infâncias e educação. Professora, sinta-se à vontade para começar a sua fala. Boa noite. Já, Thaís? Pode. Boa noite. Boa noite a todos. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, Fico muito feliz, porque o momento de compartilhar as nossas experiências, as nossas aprendizagens, é sempre um momento muito feliz, porque a gente compartilha daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente aprendeu, E hoje eu venho compartilhar um pouco com vocês sobre o meu percurso formativo, nessa docência que é tão diferenciada das demais, Que é a docência com bebês. O meu percurso formativo, como a Thaís acabou de apresentar, eu tenho 14 anos, de docência. Desses 14 anos, 10 anos foram especificamente com os bebês no berçário, tanto o berçário 1 como o berçário 2. Então, de antemão, gostaria de agradecer a todos vocês que estão hoje, nessa noite aqui com a gente, compartilhando desse momento. Eu espero que nós venhamos tecer um diálogo rico, sobre essa docência, sobre essa especificidade, tanto da docência como a especificidade dos bebês também. E preciso iniciar falando que eu entrei nessa docência como estagiária, como aprendiz, E esse meu percurso, ele é um percurso que envolve tempos, espaços e relações, Na relação com vários sujeitos professores, parceiros, De trocas, muitas trocas de saberes, de conhecimentos. Também a relação com os bebês, que muito tem a nos ensinar, E nesse tempo eu iniciei como estagiária
e assumi, ao longo desses 14 anos, diversas funções, né? Então, como estagiária, eu iniciei na condição de aprendiz, né? Eu pude tecer uma relação dialética entre a teoria e a prática, porém, com uma formação, posso dizer agora, com uma formação fragilizada. Eu ainda estava na graduação quando iniciei como estagiária e estou, nesses 14 anos, na mesma unidade, né? E, ao iniciar, eu tive uma surpresa muito grande, porque não fui preparada na universidade para atuar nessa docência. Então, para mim, esse início foi um início de muitas inseguranças, de muitas incertezas, não sabia ao certo o que era essa docência, não compreendia o que era essa docência, por estar iniciando ainda esse meu percurso formativo, não tinha ainda a concepção do que era a educação com bebês, sobre o desenvolvimento dos bebês, sobre todas essas especificidades que são tão necessárias para que a gente possa desempenhar uma docência que atenda às necessidades de desenvolvimento, de crescimento saudável para os bebês, né? Mas, durante todo esse período, circulei por vários lugares, vários ambientes que eu considero como formativos, né, nessa minha constituição. Então, eu terminei a minha graduação, fui contratada como professora nesse mesmo lugar, né? E entrei também em vários ambientes com especialização. Minha especialização, ela é especificamente sobre a educação infantil, né? E, além dessa especialização, também outros ambientes formadores, como os grupos de estudos dos quais eu faço parte, né? Eu faço parte de um grupo de estudos que fala sobre a docência com bebês, onde a gente aprende muito, a gente troca muito, porque nós temos um diálogo com outros professores. Quando a gente dialoga com outros sujeitos que também partilham de uma lógica parecida com a nossa, nós, além de compartilhar o que nós sabemos, nós também aprendemos muito. Então, é uma docência totalmente diferenciada, que tem o cuidado como uma ação educativa, né? Que tem a educação e o cuidado, eles precisam estar integrados, só que ter essa compreensão é uma construção, porque envolve uma concepção de educação infantil, uma concepção sobre o que é o desenvolvimento das crianças. E só se consegue trabalhar de uma forma integrada o educar e o cuidar quando se tem construída a concepção de que não se pode trabalhar de uma outra forma, porque se compreende que o bebê, ele não... A sua construção de saberes, sua construção de conhecimentos dá de uma forma compartimentada, né? Então, por esse motivo, o cuidar e educar na educação infantil, especificamente com os bebês, ele precisa estar associado, integrado. Porém, nem sempre acontece dessa forma, né? Então, nesse meu percurso, ao longo desses 14 anos, eu consigo hoje olhar para trás e consigo perceber o quanto que foi mudando, como eu fui construindo, por meio desses vários ambientes formadores de estudo, de pesquisa, o quanto esses ambientes, essas relações, tanto com os meus pares professores, quanto com os bebês, como essa construção foi se dando ao longo desse percurso, né? E eu não vou apresentar slide para vocês, mas eu preparei um rol de fotografias que eu acho que vai ajudar a gente a situar um pouco, tá? Porque eu vou falar um pouco dessa minha construção, dessas concepções hoje não dá, infelizmente, o momento, porque são tantas situações, são tantas questões, são tantos fatores que envolvem essa docência, que o tempo é muito curto. Então, eu tive que fazer algumas opções e eu vou apresentar algumas fotografias, não vou apresentar slides, só fotografias para conseguir ir situando, tá?
Bom, falando sobre as especificidades, né, da docência com bebês, para falar dessas minhas construções ao longo desse meu percurso formativo, eu não poderia deixar de falar sobre a relação com as famílias, que foi também uma construção para mim. Então, inicialmente, quando eu passei da condição de estagiária e assumi a função de professora, muitas situações como inseguranças de não saber como lidar com aquelas questões atrapalhavam muito o trabalho, o andamento do trabalho com os bebês, né? Porque eu tinha uma concepção que ela não era uma concepção só minha, era uma concepção partilhada, né, com as demais professoras. Eu trabalho em creche, né? Trabalho numa unidade de educação infantil. E nós tínhamos uma concepção, e por conta dessa concepção, uma relação um tanto conflituosa com os pais. Por quê? Porque nesse momento os pais eles não tinham a liberdade, nem o ambiente, a abertura do diálogo, que é tão necessário, que eu fui descobrindo na prática e também pelos conhecimentos que eu fui conseguindo construir através desses vários ambientes formadores, tanto na especialização, quanto nos grupos de estudo dos quais eu fiz parte e faço parte ainda. E nesse início da minha docência, essa relação, ela não era uma relação de compartilhamento da educação das crianças, do desenvolvimento delas, das suas culturas, do que eles trazem de casa, né? Era uma relação que ela ficava basicamente pautada na troca de informações com relação à rotina, ou de falar sobre como foi o dia no sentido de algum incidente que tinha acontecido, alguns informes da instituição. E eu lembro bem que marca muito fortemente essa construção, um certo momento onde uma pesquisa ela foi desenvolvida na unidade que eu trabalho, e não era uma pesquisa especificamente na minha turma, mas essa pesquisa, ela teve consequências e construções de saberes tão fortes que ela foi capaz de transpor aquela sala que estava sendo pesquisada, que estava sendo desenvolvida a pesquisa, né? E ela conseguiu transpor e ir para as outras salas, para as outras professoras também. Então, foi um momento em que, nessa sala especificamente, muitas situações conflituosas ocorriam. E nós passamos a observar que a mudança do comportamento daquelas professoras, em algumas situações pontuais, coisas que podemos considerar até que eram coisas simples, mas o quanto é que aquilo foi uma quebra de um muro que se colocava. Por exemplo, eu posso citar uma cancelinha que antigamente nós tínhamos o costume de colocar na porta, porque os banheiros eram muito próximos da sala. Então, para que os bebês não acontecesse de sair, de repente ocorrer algum acidente, a cancelinha era mantida. Só que aquela cancela, ela simbolizava ali um muro invisível, mas que separava, né, os professores dos pais. E ficava ali, naquela relação somente dessas trocas de informações com relação a essas questões que eu citei agora. E uma das ações que essas professoras fizeram foi justamente abrir a porta da sala para essas famílias. E eu falo de 10 anos atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás, né? Então, com essa ação das professoras, e isso foi no processo também formativo muito das professoras que estavam encaminhando essa pesquisa na sala, que elas conseguiram ir compreendendo que era necessário haver uma mudança de prática, uma mudança de comportamento com relação àquelas famílias. E essa abertura para os pais entrar na sala foi um marco, porque a partir dessa situação, especificamente nessa turma, foi criado, e eu posso dizer que
como uma cultura, na verdade, que perpassou para outras salas e todos passamos, a partir de aí, fazer essas tentativas. E com essas tentativas, fomos observando o quanto que elas iam modificando a relação das professoras com as famílias e o quanto que essas pequenas ações elas foram refletindo no trabalho junto aos bebês, né? Gente, as fotografias, eu preciso dizer para vocês, elas estão um tanto embaçadas, mas é propositadamente, porque como são fotografias e nós temos na unidade a autorização para divulgarmos quando se trata, né, de algum trabalho, alguma situação da SEMEC, mas para uso pessoal não. Então eu desfoquei, né, algumas fotos estão um pouco mais focadas. Essa foto especificamente, ela é de um momento em que os pais estão dentro de sala, né, com seus bebês, todos os dias pela manhã. Atualmente, os pais, eles têm a liberdade de entrar na sala, de entrar com seus bebês, de amamentar. Se quiser dar o primeiro lanche da manhã, eles dão. E esse momento é o momento em que a gente pode também compartilhar. Eles podem dizer como o bebê está, o que eles viram de mudança no comportamento, no desenvolvimento, compartilhar o que ele vivencia em casa e a gente também, da mesma forma, compartilhar como eles vivenciam o ambiente da unidade. Então, essa construção com as famílias, ela causou em mim, especificamente, professora Eliene, uma mudança de concepção, porque a relação com as famílias é uma relação essencial para que nós possamos desenvolver uma educação para os bebês, uma educação que tenha uma qualidade que possa contribuir para o desenvolvimento deles. Então, entre essas ações, não somente essa questão de abrir a sala para que eles possam se sentir acolhidos e compartilhar conosco do desenvolvimento dos bebês, mas em várias situações que iniciam desde lá, do momento que nós chamamos aqui na SEMEC, um momento de acolhida, que é quando o bebê inicia, né? E nós acreditamos que esse momento, especificamente, é o momento que nós vamos criar esses vínculos com a família, que eles, estando com a gente dentro da sala, eles vão conseguir compreender um pouco sobre o que é essa docência, como a gente trabalha, e, consequentemente, vai construindo neles o que é tão importante, que é o sentimento de segurança, né? Afinal, são os seus bebês que eles vão deixar com a gente. E esse momento inicial, ele é fundamental para que a gente possa criar o vínculo nesse momento, mas ao longo do ano, e fortalecendo para que todas as situações que possam ocorrer, a gente possa ter uma relação de tal forma que nós possamos ter um diálogo e conseguir resolver todos os conflitos que venham surgir. Porque quando a gente fala de boa relação com a família, a gente não está querendo dizer que nada vai acontecer, que nenhum conflito vai ocorrer, que tudo vai acontecer às mil maravilhas. Não é dessa forma, ao contrário. Quanto menor são os bebês, são as crianças, mais situações podem surgir, porque tem situações muito delicadas aí envolvidas. Mas essa é a grande questão. Quando a gente tem uma boa relação com as famílias, esses conflitos que podem vir surgindo, a gente tem uma facilidade muito maior de conseguir resolver. Aqui são alguns momentos de ações que a gente faz ao longo do ano, né, que envolve sempre os pais. Os pais, eles estão desde o planejamento de todas as ações, quanto também no decorrer dessas programações, dessas ações, estão diariamente conosco. E isso mudou de uma forma muito forte, né, a minha docência com os berçários, nos berçários, e a minha relação com as famílias, que, consequentemente, eu consigo perceber perfeitamente o quanto que contribui para o desenvolvimento dos bebês e para o nosso desempenhar da docência de uma forma um pouco mais tranquila. Agora eu vou falar um pouco sobre uma outra especificidade, que é o currículo. Mas, para falar do currículo, eu também
como o assunto hoje é a autobiografia, eu vou falar sobre situações que, para mim, foram situações que me geraram aprendizagens, que geraram em mim mudanças de prática e uma construção de concepções que ela não foi feita de um dia para o outro, foi uma construção ao longo dos anos, e tanto da minha experiência em sala com os bebês, quanto com a relação à experiência de participar de lugares em que eu podia entrar em contato com as teorias e construindo esse conhecimento que me serviram como referenciais, como base, para fazer as reflexões acerca do trabalho que eu desenvolvo. E essa fotografia é de um momento, essa fotografia eu acho que tem 12 anos, né? Foi quando eu iniciei a minha especialização sobre educação infantil. A minha pesquisa, ela foi sobre a organização do espaço. A organização do espaço, ele é um elemento do currículo, né? Por meio da organização do espaço, nós podemos inserir objetos, materiais que possam favorecer tanto as interações das crianças entre si, com o espaço, e aí eles podem gerar conhecimentos, aprendizagens, porque a docência com bebês, ela tem, entre várias especificidades, a situação em que as experiências de aprendizagem que a gente planeja, que a gente propõe para os bebês, elas não são realizadas, não existe um horário certo para desenvolver as situações de aprendizagem, porque são bebês. O nosso olhar enquanto docente, ele precisa ter uma sensibilidade muito grande e ter uma tranquilidade muito grande também, e saber que o currículo, ele vai muito além daquele rol de atividades, rol de conteúdos, é um conjunto de práticas que articula os saberes das crianças com o patrimônio cultural, artístico, tecnológico, científico, como falam os documentos orientadores, né, curriculares para a educação infantil. Mas ele vai muito além disso, porque esse conjunto de práticas, ele envolve uma série de coisas, né, que vai desde o momento em que o bebê entra na unidade até o momento em que o bebê sai. Ele envolve também todas as ações que nós podemos chamar de situações de higiene, de alimentação, de banho, e propriamente essas situações de experiências com esses patrimônio cultural. E nesse momento em que eu iniciei a minha especialização, eu tinha em mente que o currículo era aquele conjunto de práticas em que a gente fazia a proposição para os bebês, organizava o ambiente, organizava os materiais e realizava a proposta para que eles pudessem participar ali. Mas, na especialização, eu fui observando que tinha outras questões que iam além. E eu digo, esse momento é de 12 anos atrás. Então, essa minha concepção sobre o currículo, ela se fechava nas situações de aprendizagem e gerava uma série de outras coisas, porque isso fazia com que eu desvalorizasse as ações de cuidado no sentido de apressar, né? Apressar o banho, e de uma forma também mais apressada no momento das alimentações, porque eu considerava que o educar, que a atividade que eu chamava de atividade pedagógica, era mais importante do que as ações de cuidado. E durante a especialização, a gente vai buscando várias temáticas, e eu tinha muita curiosidade a respeito da organização do espaço. E a minha sala era essa aqui é a primeira fotografia que eu tirei como era o espaço. Né? A minha proposição era inserir vários objetos e observando como os bebês, eles interagiam diante dessas inserções. Então, basicamente, havia os brinquedos na sala e a decoração das paredes, que no caso aqui não dá para ver, porque é focado em um só ambiente.
Essa segunda fotografia é uma fotografia já da sala com todas as inserções. E a gente pode observar o agrupamento de crianças em várias situações diferenciadas. Então, o espaço, ele é um elemento do currículo, ele é essencial, nós precisamos, é também uma atribuição do professor, nós precisamos ter um olhar atento, e assim, eu trabalho numa unidade que é uma unidade municipal, né, pública, então a gente sabe de toda a situação de precariedade, de falta de materiais, então a minha proposta era também pensar em materiais que pudessem ser aproveitados, onde eu não tivesse que tirar do meu dinheiro, né, do meu próprio, financiar, de certa forma, para poder atender essa necessidade da turma de organizar o espaço. Então, são todos materiais que foram feitos a partir de objetos reciclados. E o que pode ser observado, né, de resultado dessa mudança, dessa organização do espaço, foram coisas riquíssimas em que marcou a minha docência e, a partir daí, eu pude não só saber o que dizia a teoria, mas comprovar na prática que realmente é necessário, é importante e que pode gerar nas crianças uma série de aprendizagens e desenvolvimento também. Então, com relação à interação entre as crianças, descentralizou a figura do professor e eles começaram a interagir mais com o espaço e entre eles também. Então, são várias interações. Aqui é uma foto mais atual, né, com relação à possibilidade de brincadeiras, de afetividade. E essa outra foto, para andar um pouquinho, porque eu acho que o meu tempo já está acabando. É uma situação de pintura. E eu trouxe essa fotografia mais para falar sobre uma outra especificidade, que os bebês, eles aprendem com o corpo todo. Os bebês, eles não têm uma forma específica de participar e de experimentar. Nada que você vai propor, você precisa ter a clareza e ter a tranquilidade de que algo que você vai propor, de repente o bebê ele não vai participar daquela forma. Isso não quer dizer que ele não vai participar. Ele vai participar, mas da forma com que ele se sente convidado. Esse momento foi uma filmagem da TV Futura. A proposta era apresentar uma pintura de uma forma horizontal, mas apenas 2 bebês foram para lá, o restante preferiram pintar a mesa. Então, isso acontece rotineiramente, né? Para as professoras de berçário, sabem o quanto que essas situações elas são muito próprias do berçário. E durante esse meu percurso, né, formativo, durante todos esses anos da minha docência, foi uma das coisas que eu precisei e compreendendo que fazia parte da especificidade do tempo dos bebês, né, do seu tempo de desenvolvimento, que inicialmente eu ficava, de certa forma, até frustrada quando eu não conseguia que eles participassem da proposta que eu tinha, porque, na verdade, eu tinha uma concepção muito aquém daquilo que realmente é a educação infantil, a educação de bebês e a docência com bebês, e especificamente também com relação ao desenvolvimento deles. Aqui é uma situação de pintura, também trouxe essa imagem, fortalecendo essa minha fala, dizer as formas variadas com que os bebês eles participam, né? Eles pintaram, fizeram a pintura horizontal, mas também tem essa questão da curiosidade, do experimentar a textura da tinta. Então, o fazer artístico dos bebês, ele é totalmente diferenciado também. A forma com que eles participam é uma forma diferenciada. E, para finalizar, outras situações também que diz respeito ao currículo para bebês. Aí envolve a questão da música,
a questão do saber científico, da natureza. Os bebês na unidade que eu trabalho, todos os dias nós temos a prática, né, de levá-los à externa. Nós não temos um ambiente muito amplo, não temos, de repente, se for olhar para o ambiente que, se formos pensar, para levar necessariamente deveria ter árvores e outras coisas, mas o pouco que nós temos, os bebês, eles conseguem participar e ter experiências riquíssimas também na área externa. Então, são situações também envolvendo a questão da corporeidade, mas o que eu gostaria de dizer aqui, que é a questão do currículo para os berçários. Ele é um currículo que ele é dinâmico, ele é vivo, é preciso o professor que trabalha com os berçários ter essa compreensão de que, em todas as suas ações, o currículo ele está envolvendo, e é preciso ter uma sensibilidade muito grande para que a gente possa compreender e estar sempre atento também às suas demandas. É basicamente isso. Eu acredito que posteriormente a Daniela vai encaminhar outras coisas, aí a gente vai falando mais um pouco sobre essa docência. Obrigada, Eliene, pela belíssima apresentação, pelo belíssimo trabalho que você desenvolve. Mas antes de passar para a Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Pode ser? Diga. Pode. Dani, nesse teu processo de constituição docente, qual foi o principal ganho na tua docência? Repete a pergunta aí, Dani. Neste teu processo de constituição docente, trabalhando com os bebês, qual foi o teu principal ganho? Eu acredito que a construção dessas concepções, principalmente com relação sobre quem é o bebê, né? Conseguir compreender e construindo e aliando tanto o saber teórico, né, desses espaços, com relação ao grupo de estudo que eu faço parte, mas também observando a experiência diária junto com eles, o quanto que eles são potentes, né? Perceber e construir essa concepção de que eles são sujeitos, partícipes, que se relaciona com a gente, tem muito tanto a aprender como também a nos ensinar. Então, acho que o meu principal ganho foi essa concepção sobre quem era o bebê, sobre essa potencialidade dos bebês como sujeitos que pensam, que podem analisar, que têm que podem decidir o que querem, do que querem participar, que precisam ser respeitados nas suas vontades também, né, no seu momento. Obrigada, professora. Estão perguntando aqui, Eliene, só antes para a gente passar para a Dani, qual a idade dos bebês que você atuava? Eu trabalhei tanto com berçário 1, crianças de 6 meses, até 11 meses, quanto o berçário 2. Atualmente eu estou com o berçário 2, são crianças de 11 meses até 1 ano e 11 meses, com 2 anos incompletos. Obrigada. Thaís, com você aí, a professora Dani. Bem, vamos dar continuidade com a professora Daniele Birk. Professora Daniele, ela possui graduação em Pedagogia pela FACAT, Faculdade Integrada de Taquara, pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica pelo Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha, 17 anos de sala de aula, desses 17, 10 anos na rede privada na educação infantil e anos iniciais, e agora 7 anos na rede municipal de ensino de Gramado na educação infantil. A professora Daniele participa do coletivo de professoras e professores do Brasil, faz parte do Conselho Municipal de Educação de Gramado e Conselho do Fundeb, os dois como suplente. É representante da educação infantil no Sindicato dos Servidores Municipais de Gramado, eleita em Assembleia. Participa do grupo de estudos sobre a hora-atividade de Gramado, com o intuito de qualificar a mesma. Participa do grupo de estudos da educação infantil, que nessa pandemia organiza juntamente com a SME
os informativos para as famílias e dicas de vivências com as crianças em casa. Professora Daniele, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos, a todas, os professores e professoras. Boa noite aos meus colegas de município que estão também presentes na live, muito obrigada. Professora Eliene, eu fiquei encantada com a tua fala e toda vez que eu escuto alguém falar com tanto amor sobre o que é ser professora de berçário, eu fico emocionada. E eu vejo assim, que bom que existem professores que têm esse pensamento e estudam e buscam o melhor para as nossas crianças, para os nossos bebês. Desse meu tempo de educação infantil, eu trabalhei na rede privada, em berçário, né? Comecei com berçário, e no município também. Quando eu retornei da licença maternidade, há 2 anos atrás, aí eu fui para uma turma de maternal. Mas o meu chão, assim, eu posso dizer que são os bebês. O berçário 1, tu falaste que trabalhou no berçário 1 e 2, o meu chão é o berçário 1, são os menorzinhos, assim, de 4 meses até 1 ano, que é aqui em Gramado. E eu vi ali nos comentários que algumas pessoas questionaram o número de crianças por turma, né? Aqui em Gramado, as turmas são compostas por 14 bebês, né, de berçário 1 até B1 e B2. 2 professoras, né, 2 educadoras formadas. Ou, quando não tem 2 educadoras formadas para esses 14 bebês, é uma educadora, uma estagiária ou uma educadora e um monitor. E a gente percebe, assim, que em muitos casos o sistema como um todo, ele não tem esse olhar tão, como é que eu vou dizer, assim, compromissado com os berçários. Ainda se tem uma visão do sistema como um todo, a questão mais assistencialista, né? O mais o cuidar e não o educar. Então, nós, professoras de berçário, nós precisamos mostrar ao sistema de que berçário é cuidar e educar, né? Que esses 2 eixos não podem ser separados no berçário. Não sei, a Thaís, queres colocar o meu slide ali para fazer a apresentação? Não sei se consegue colocar Sim, agora. vou colocar aqui. Eu até não estava conseguindo ver os slides da Eliene, daí eu liguei rapidamente assim o computador, daí eu consegui assistir as fotos dos pequenos. Que no celular, que eu estou no celular, o celular não aparece. Me confirme se aparece para a senhora. Tá. Aqui não apareceu ainda. Apareceu? Não. Apareceu aí? Ah, agora está indo. Gente, só o cuidado para ninguém assim bater clicar em cima do slide, porque senão a apresentação minimiza, igual como aconteceu com a Eliene. Aí eu não quis interromper para não atrapalhar a fala dela, tá bom? Obrigada. Então, eu falei um pouquinho ali, né, do meu início com os bebês. E quando a Eliane estava falando ali, eu lembrei de quando eu era pequena, eu saía da escola do fundamental e a minha mãe ela trabalhava em uma escola de educação infantil, que na época tu não precisava ter formação. E a minha mãe era professora de berçário. E eu saía da escola rápido, correndo, para ir até a escola de educação infantil onde a minha mãe trabalhava, para ajudar ela. E a turma que ela trabalhava era um berçário. E a minha vivência, assim, com bebês vem de muito
muito tempo, assim, e o meu amor por trabalhar com bebês, né? Porque eu acredito, assim, que o professor, para trabalhar com bebê, para trabalhar com a educação infantil, tem que ter um olhar humano, tem que ter o sentimento também, porque eles precisam do afeto, do carinho, as questões das emoções precisam estar sempre presentes, porque é ali que forma toda a parte psíquica da criança, né? E os bebês, como é importante aquele cuidar, aquele olhar, o pegar no colo, aquele abraço, né? E a gente percebe assim que muitas vezes acontece de não se ter isso nos berçários, né? E eu fico chateada, assim, eu já falava dessas questões antes de ser mãe. E agora que eu sou mãe, mais ainda. Porque a gente percebe daí a importância que um professor de berçário precisa ter com aqueles pequenos. Né? Nós trabalhamos com seres humanos, não trabalhamos com números, papéis, folhas, são seres humanos, por menores que sejam, né? Então, tudo tem que se ter um cuidado com o ambiente em que os bebês estão, com a nossa fala naquele berçário, com os nossos gestos, com o nosso olhar, porque eles aprendem tudo, né? Podes passar o segundo ali, Thaís? Aí eu já fiz uma explanação, né? Quando tudo começou. E será que foi tudo? Tudo começou na minha vida em 2003, ali quando eu fui contratada, logo no início da minha graduação, que eu não sabia nem o que era um planejamento. E eu fui assumir uma turma de berçário numa escola particular aqui de Gramado. E segui uma abordagem frenetiana, né, que tinha as questões do livro da vida, dos cantos pedagógicos, né? E eu nunca tinha ouvido falar, eu estava no início da minha graduação, e ali começaram, então, os meus estudos, as minhas pesquisas, porque eu percebia que eu precisava da parte teórica para entender aonde eu estava, né? Depois, em 2008, eu trabalhei numa escola privada, no Cenecista, aqui de Gramado também. Trabalhei com os anos iniciais. Primeiro fui monitora, auxiliar de professoras nos anos iniciais. Depois eu fui coordenadora de turno. Depois eu assumi uma turma de terceiro ano do fundamental. Depois eu fui para um primeiro ano do fundamental. E quando eu assumi o concurso na prefeitura aqui de Gramado, no município, eu larguei o ensino privado e fiquei somente no município, porque eu percebi assim que eu precisava me dedicar 100% àquela nova escola, né? E até assim, eu acredito que o professor ele tem que ter um tempo para estudo, um tempo de planejamento, um tempo para si mesmo, para estar bem, para ir até a escola, cuidar e educar aquelas crianças, né? Porque se a gente chega numa sala de berçário, isso eu via muito, nervosa, agitada, preocupada, os bebês todos se agitam, os bebês todos se preocupam, os bebês todos choram. E a gente não consegue controlar. Né? E não é só 1, 2, são 14 ou 18, como vocês colocaram ali antes. Então, a parte emocional do professor que trabalha na educação infantil e principalmente ali nos berçários que são menores, ela precisa estar muito bem organizada, muito bem certa. A gente sabe que a gente não... estou chegando na escola, agora eu sou outra pessoa. Não, mas a gente tem que conseguir ter esse equilíbrio para o bem-estar dos bebês, né, dos pequenos. Ali, nessas 3 fotos, tem um momento ali que eu coloquei a minha primeira foto bem em cima, foi na minha primeira escola, eu e um aluno maiorzinho. Depois, embaixo, à esquerda, eu fazendo uma horta de temperos e chás para os bebês para trabalhar a parte sensorial, olfativa. Como a Eliane falou, a educação infantil, os berçários, eles aprendem com o corpo, com o todo.
E eu achei muito fofo que os bebês aí, eles usam fraldas, eles ficam de bermudinha, e aqui é frio. O tato deles são as mãos e os pés, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou aqui de Gramado. E o tato deles, corporal, dificilmente a gente consegue utilizar. Então, ele fica reduzido o tato às mãos, né? E os pés, porque o corpo é muito frio. Então, por mais que tenha o ar ligado na sala e tal, para ser mais quentinho, a gente não consegue utilizar, né, de todo o corpo, como vocês ali na foto, nas fotos que as crianças estão de bermudinha ou só de fralda. Poucas vezes a gente consegue fazer esse tipo de vivência com os bebês, né? E claro que quando a gente consegue, depois tem o momento do banho também, mesmo com a roupa, eles, né, fazem a experimentação completa, né, do corpo como um todo. E ali na outra foto, ali a foto do meu, eu brincando, fiz um bigode de massinha de modelar comestível, né? E eles dão risada e a gente faz umas palhaçadas e eles gostam e eles se divertem com a gente, né? É um momento assim de descontração que tem que ter também. A gente precisa resgatar a criança que a gente tem dentro da gente. A gente não lida com adulto, né? A gente lida com criança, e criança é vida, criança é alegria, criança é sentimento, e a gente tem que ter isso aflorado, né? Para deixar aquele momento que eles ficam na escola muitas vezes 12 horas, né? Aqui em Gramado é das 6:30 da manhã às 18:30, e tem bebês que ficam 12 horas na escola. Então, esse momento que eles estão ali, e muitas vezes eles não queriam estar ali, né? Ou outros queriam estar ali porque em casa tem situações adversas, né? Que a gente não sabe o que acontece em casa. Mas esse momento que eles estão ali na escola, a gente tem que fazer com que eles tenham esse bem-estar, que é o cuidar e o educar, novamente, que a gente não pode deixar desassociado, né? Ali a outra foto é em outra sala, porque eu sempre gostei de tirar os meus bebês da sala. Tirava os bebês da sala para o pátio externo, para uma outra sala, para eles terem vivências do ambiente diferente do que da nossa sala, porque isso também é aprendizagem. Conforme os espaços, os tamanhos dos espaços, as luzes dos espaços que a gente fica com os bebês, isso tudo é uma aprendizagem para eles. Eles vão se questionar: olha, que lugar diferente, aqui tem janelas diferentes, aqui tem um sol diferente entrando, aqui tem um barulho diferente. Né? Até as crianças, os bebês que entravam em adaptação, a primeira vez que eles iam para o pátio externo, que é um pátio enorme, eles começavam a chorar, porque eles não tinham aquela segurança de um espaço maior. Então, isso faz parte da vivência do bebê, trocar de espaços, como a Eliane falou, que elas levam os bebês para todos os cantos da escola, e eu também tenho, a gente tem que trocar mais, Eliane, porque eu vejo que tu tens, assim, uma mesma linha de pensamento que eu tenho, assim, e é muito bom fazer as trocas com professores que têm a visão, né, parecida com a gente. E ali, aquele momento, era na sala de vídeo, né? Mas eu sou contra vídeo, eu não gosto de pôr as crianças na frente da televisão, eu sou extremamente contra esse sistema de televisão, né? Mas eu ocupava essa sala de vídeo para levar as crianças para um outro espaço. E esse momento, então, eu levei chás, temperos, para as crianças sentirem, né, com o tato, com o olfato, com o paladar, né? Tudo, claro, sempre com produtos orgânicos ou diretamente da nossa horta ali da escola, muito bem lavados, né? Higienizados, com todos os cuidados que a gente tem que ter, ainda mais trabalhando com bebês, né? Alguns temperos é canela, pó de café, salsa, cebolinha, casca de bergamota, aqui é bergamota, vocês acho que é mexerica, não sei como é que vocês chamam aí, mas eles têm essa vivência, né? Eles tinham essa vivência. Pode passar o próximo slide.
Aí ali, naquele slide anterior, tem quando tudo começou, será? Aí eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a nossa prática. Então, como a Eliane falou antes, a gente está sempre pesquisando, sempre estudando. E eu também lembro dos meus tempos, né? Quando a Dani me convidou para relatar as minhas práticas no berçário, meu Deus, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pensar, refletir as minhas práticas desde quando eu entrei. E que professor que eu sou agora, né? Que educadora que eu sou agora e que educadora eu era antes, né? Porque a partir do momento que tu entra dentro de uma sala de aula e que tu assume ser professor, tu é um pesquisador. E tu tem que ser um pesquisador para sempre estar inovando, né? A gente não pode ficar na mesmice. A gente tem que sempre estudar, sempre pesquisar, né? Porque as coisas mudam e a gente precisa mudar também. E é um processo assim de formação mesmo, contínua, né? E a gente precisa ter isso. Pode passar o próximo slide, Thaís. Ali eu já falei que o professor ele precisa repensar as práticas diariamente e a gente tem que se encontrar como profissional da educação. O professor muitas vezes não consegue se encontrar. Eu não sei que turma que eu gosto. Eu vou para essa turma, eu vou para outra turma. A gente tem que se encontrar como professor, né? Então, eu digo assim, eu não consigo me acertar com o quinto ano do fundamental, vamos dizer assim, né? Eu sei que o quinto ano do fundamental eu não consigo me enquadrar, né? Mas com os pequenos já não, os pequenos eu gosto, é algo que eu amo demais, os pequenos, né? A educação infantil. E acreditar e valorizar o nosso trabalho. Porque se a gente não acredita no nosso trabalho, se a gente não valoriza o nosso trabalho, quem irá acreditar? Quem irá valorizar? Se a gente não valoriza, né, o que a gente faz. E que bom que tem essas trocas, porque uma vai valorizando a outra troca, um vai motivando o outro colega, e isso é necessário, isso é preciso, né? Eu estou estudando a abordagem regiana do Loris Malaguzzi, e eles têm muito dessas trocas, desses feedback entre as professoras. E isso eu vejo que faz falta, pelo menos aqui em Gramado, eu sinto essa falta na rede, de nós termos essas trocas, porque isso é importante, isso faz com que a gente consiga crescer, né? A Eliane falou ali que elas têm trocas, né? Grupos de estudos de berçário. Aqui iniciou-se o grupos de estudo por segmentos, berçário, depois maternal, né? E a gente vem lutando para que esses grupos se fortaleçam e que tenha realmente essas trocas e essas formações, porque é necessário. Que sem isso a gente fica estagnada, né? A gente tem que trocar com um colega, alertar um colega quando a gente percebe que está sendo esquecida aquela criança, né? E ali naquela foto tem um bebê com uma pinha, né? A pinha é do ilhote, eu não sei como vocês chamam aí, mas é uma árvore, ela não é típica aqui do Brasil, e ela dá umas pinhas, e ela é toda cheia de camada. E eu peguei no mato essas pinhas, né? Que eu gosto muito de levar o natural para os bebês, né? E tanto para os bebês e agora para os maiores também. O brincar heurístico, né? O brincar com a natureza, com o diferente, não com o pronto. Quanto mais perto do natural estivermos, melhor. E esse é um bebê brincando com uma pinha, e ele colocava os dedinhos assim na pinha, e ele via que o dedinho ficava preso, e dele me olhava, e ele queria me questionar o que era aquilo,
Só que como não falava, no olhar a gente conseguia entender. Ali no outro momento, e as crianças tudo com roupinhas bem quentinhas, vocês viram, né? Ali no outro, na outra foto, tem os dois bebês na grama, mexendo ali na grama, daí tinha até uma minhoca esse dia eu lembro que tinha uma minhoca, e esse loirinho, o da esquerda, ele pegou a minhoca na mão e essa outra bebê, ela gritou. E eu fui correndo para ver o que estava acontecendo. Eu achei que ele tinha mordido ela, né? Aí quando eu cheguei perto, eu vi que ele estava com uma minhoca na mão. Aí eu fiquei cuidando, porque vai que ele ia comer a minhoca, né? Eu fiquei cuidando ali, mas ele não comeu, ele só observou a minhoca. Ele machucou um pouquinho, não vou dizer que ele não matou. Eu acho que ele matou a minhoca, porque ele apertou a minhoca, né? Porque era algo diferente. Mas olha o conhecimento que essa criança teve, né? Aquele bichinho, a minhoca, daquela história que a prof contou aquele dia. Será que ele fez essa assimilação? Será que ele assimilou a história com aquela minhoca? Será que era o mesmo bichinho que a prof contou? A gente não sabe o que eles pensam, né? Como eu queria saber assim o que eles pensam nesse momento que eles fazem as descobertas, né? Porque eles não falam, eles se expressam de outras formas. Ali na outra foto eu fiz uma parede com diversos materiais, assim, uma parede sensorial para eles. E na outra foto tem a massinha de modelar, né, comestível. Porque com os bebês eu não, de 0 a 3 anos é muito perigoso a questão da tinta guache, né, a tinta têmpera. Então, todas as tintas que eu utilizava nos berçários, sempre foram tintas com pigmentos naturais ou com pigmentos com gelatina, essas gelatinas incolores sem sabor, né? Lembrando que o açúcar não pode, proibido, né? Tem professoras também que fazem tinta com iogurte, mas daí, como é alimento, eu já fico, né? Ou com chás, aqueles saquinhos de chás, também pode ser feito tinta. E essa massinha de modelar comestível que todo mundo, toda mãe, eu acho que fez para o seu filho um dia, aquela com farinha, com vinagre. Então, eu fazia com eles, né? Eles viam todo o processo, colocar a farinha, e explicando o que que era farinha, colocar o sal. Então, eles viam todo o processo. E isso que é a aprendizagem, é tu ver todo o processo desde o início até o final e a alegria deles quando aquilo se transformava em cores diferentes. Aí um queria a cor do outro, que não queria a dele. Então, é gratificante assim ver a forma que eles, como é que se diz, participam, né? E tipo, sem nenhuma imposição, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. As pinhas eu largo no chão, todos os materiais no chão, e depois eles vão chegando, um vai chegando, o outro vai chegando, uns não querem participar, não tem problema algum, né? Como a Eliane falou lá, que tinha alguns que pintavam na parede, outros na mesa, e os bebês são assim. Os maiores também são assim. Eu tive alunos no maternal que eles não queriam fazer tal coisa e eu não forçava, deixa eles fazem quando eles tiverem a vontade de fazer a experiência, né? Pode passar o próximo. Aí a importância do vínculo, até a Eliane falou ali da questão do vínculo. E nas minhas turmas eu sempre trabalhei a questão do vínculo muito forte entre a família, o professor, entre o professor e o aluno. Porque sem o vínculo a gente não consegue fazer nada. Nem uma vivência na sala, nem uma conversa com a família. A gente precisa do vínculo. Os pais estão deixando algo precioso para a gente, né? Que é o seu bebê na escola. E a gente precisa dar essa segurança para os pais, para eles irem o mais seguros possíveis para os trabalhos deles. Os pais tendo essa segurança, passa essa segurança para o seu filho e a gente passa a segurança para a criança. E eles sentem.
As crianças sentem quando os pais, eu tinha uma mãe que chorava lá na frente da escola e a bebê chorava dentro da sala, né? A mãe não se sentia segura por deixar o seu filho lá, né? O seu bebezinho lá. E a gente precisa disso, de dar a segurança. A escola precisa abraçar esses pais quando deixam o seu bebê na escola. Não é só o professor, né? A escola como um todo, o gestor precisa abraçar. Lá no início, na hora da entrevista, dar toda aquela segurança para os pais. E isso é necessário, não só no berçário. No berçário, eu acredito ser mais importante ainda, porque eles não tiveram nenhum contato com outra criança. Mas na educação infantil como um todo, a escola, o professor, todos que estão dentro da escola precisam dar essa segurança para os pais, porque imagina deixar a criança num lugar onde tu não tem segurança, né? A gente precisa, sim, e o ato de cuidar, ele deve ser e educar humano, né? Que, como eu falei antes, são pessoas, são bebês, têm sentimentos, e a gente precisa ter esse cuidado, né? Essa parte emocional, né? Com os bebês, respeitando a individualidade de cada um, para que as vivências e as experiências dos bebês sejam significativas, né? Pode passar o próximo. Ali, como eu já falei antes, a educação infantil envolve todos os sentidos. Ali eu estava com uma bebê no colo e uma outra veio para passar embaixo das minhas pernas. Olha que legal. Tenho que deixar passar. Olha ali que experiência diferente. Ela passou em pé, eu estiquei bem as pernas, ela conseguiu passar em pé. Aí eu lembro que nesse momento, e em outros momentos, eu abaixava e ela tinha que engatinhar. E tinha outros bebês que, quando eu pegava o bebê no colo, se agarravam nas minhas pernas e iam agarradas até o trocador, porque queriam ficar perto e queriam passar debaixo da perna da prof. Então, essa sensibilidade desse momento de descoberta, o professor precisa ter nos bebês. Essa minha turma é de 6 meses até 1 ano, de 4 meses a 1 ano. Essas turmas têm fotos desde quando eu entrei ali na educação infantil, eu fui pegando uma fotinha aqui, uma fotinha ali, né? Ali a questão da alimentação também. Ali tem uma bebê com frutinhas cortadas, né, para pegar com a mãozinha. Essa já tinha 1 aninho, que já está sentada na mesa, né? Não está sentada no cadeirote. A partir de 8 meses, assim, 7, 8 meses, eles já pegavam a colherinha para se alimentar sozinhos. E eu ia alimentando e eles se alimentavam sozinhos também, para ter esse contato com a colher. Claro que esse momento de aprendizagem, eles brincam, porque a comida é um instrumento de brincar para eles nesse momento, né? Então, eles se alimentam, eles brincam. Ali a gente tinha feito, eu e a minha colega, era na semana da alimentação, e a gente fez desenhos com os alimentos. Ali era para ser um coqueiro, uma borboletinha com morangos, kiwi, né? Para vocês eu falo kiwi, banana. Ali no outro lado era um momento de envolver os sentidos também com chás e outros elementos naturais, né? Para envolver todos os sentidos dos bebês. Pode passar o próximo. Ali é na horta, ali a bebê está olhando os temperinhos, encostando nos temperinhos. Aí tem uma foto que um bebê está rastejando ali no chão, com cascas de laranja. Embaixo tem uma menina com instrumentos musicais, um pau de chuva e um outro tamborim africano. Na outra foto tem alguns materiais, tem prendedores, tem escova, materiais não estruturados, né? Bacia, latas. No outro ali tem um brinquedo super chique da Fisher Price, sabe aqueles potes de alimentos, colocava arroz, feijão, enfim, eu tinha em casa, minha mãe ia jogar fora. Eu disse, não, me dá aqui que eu preciso. Levei para a escola, larguei lá e as crianças
Descobriram, eu coloquei no chão e elas descobriram que dava para colocar um em cima do outro e fazer uma torre. As duas ali, essas duas minhas alunas, elas eram muito espertas. Eu levava as coisas e elas ensinavam os colegas. Era uma coisa assim, acho que vão ser professoras, vão ser artistas. Esses brinquedos são o máximo, assim. E nas turmas dos berçários e até os maiores, eu sempre procurei trabalhar com os brinquedos não estruturados, né? E para eles criarem, para eles experimentarem, porque é diferente um brinquedo pronto do que um brinquedo não estruturado, né? Eles descobrem várias possibilidades em cima daquele objeto, né? E é isso que a gente tem que proporcionar desde o berçário até a pré-escola. É esse momento, é essa construção de conhecimento que a gente precisa oferecer para esses bebês, para essas crianças na escola, na educação infantil, né? Pode passar o próximo. Ali, ó, esse dia foi quente, viu? Ali eles estavam de camisetinha e de fralda. Ali foi um momento de vários momentos que faz com tinta comestível. Essa era uma tinta, a gente foi no pátio de fora da sala, né, com grama, e a gente forrou o chão ali com papel pardo, e daí eu fiz uma tinta comestível com café, e daí ficou bem perfumada a tinta, alguns comeram, uns tomaram banho, e foi isso, eu coloquei a bacia no meio daquele papel e deixei os bebês ali. Até que o primeiro foi na bacia. Demorou um pouco até o primeiro ir, né? E eu e a minha colega, nós ficamos observando, será que eles vão ir? E a gente fica naquela angústia, né? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E dá certo, sim. A gente tem que deixar o tempo da criança, né? Porque cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar e não pular etapas, como a Eliane falou, assim. E uma das coisas, assim, que eu vejo que é complicado e acredito que não é só aqui no Rio Grande do Sul, né, no município aqui de Gramado, mas a escola de educação infantil como um todo, a gente corre atrás do relógio o tempo inteiro. É hora do lanche, é hora de ir embora, é hora do almoço, é hora do sono. Então a gente precisa respeitar esses bebês, né? E fazer isso de uma forma mais humana possível, para que a gente não corte, é bem a palavra, não corte o processo de aprendizagem das vivências que eles estão naquele momento, né? Que a gente saiba que naquele momento daquele corte, de ter que ir almoçar, seja um momento cuidadoso e delicado, e não justamente arrancar a criança daquele momento em que ela está e colocar numa cadeira de refeição. Né? A gente tem que ter esse cuidado e com o meu tempo de docência, assim, com os meus estudos, eu fui aprendendo. E eu acredito, assim, que todo professor de educação infantil teria que trabalhar no berçário. Pelo menos um momento da sua trajetória. Porque quem trabalha no berçário, na educação infantil, se torna mais humano. A gente se torna mais humano porque a gente percebe a criança com outro olhar, né? Um olhar mais de cuidado e de educação, né? Que não pode desassociar de forma alguma. E isso tem que ser levado para outras turmas da educação infantil. E não a escolarização que muito acontece, né? De encher folhinhas, de carimbo disso, carimbo daquele outro. E isso a gente tem que cuidar, porque a criança precisa viver, a criança precisa experimentar. E é desde o berçário até a pré-escola, né? Isso é uma questão, assim, que a gente luta muito aqui em Gramado. Eu e alguns grupos de professores, assim, a nossa fala e a nossa busca, a nossa luta é com que os professores respeitem os direitos das crianças, né? Que tem nas diretrizes, na BNCC, e que muitas vezes é podado, é retirado esse direito de ser criança.
E a gente precisa todo dia lembrar que eles são crianças e que eles têm direitos de serem crianças, né? De experimentar e respeitar o tempo de cada um, né? Ali também, né, no slide anterior, tem as crianças com garrafas, né, sensoriais. Então, algumas garrafas com sons, algumas garrafas sem sons, algumas garrafas com tinta, algumas garrafas sem tintas, algumas garrafas com pesos maiores e outras sem peso. Então, as crianças pegavam uma garrafa, sacudia, tinha sol. Pegava outra garrafa, sacudia, não tinha nada. E eles resmungavam, e eles resmungam e balbuciam, porque a gente percebe que eles não estavam entendendo, mas o porquê que esse aqui tem som e esse aqui não tem? Ou porque essa aqui é mais pesada que eu tenho que pegar com duas mãos e a outra eu pego só com uma. Olha quantas aprendizagens tem por trás dessa simples experimentação dos bebês, né? Então, a aprendizagem é todo o tempo. E a gente precisa proporcionar esses momentos para os pequenos. Ali também os bebês, alguns rastejam, alguns sentam, alguns caminham, com livros de histórias táteis, né? Com os animais, que eles amam animais nessa fase, né? Os bichinhos, os sons dos animais. Ali com revistas, então, com materiais diferentes para eles sentirem no toque o virar de uma página, né? E gravuras diferentes, brilho diferente, espessuras diferentes. Então, o professor tem que ter esse olhar preparar o contexto de sala de aula, né? Para que as crianças façam essas experimentações, né? Dos sentidos deles. A gente tem que ter essa visão assim, e nada imposto, deixar o ambiente organizado, mas que eles, por si só, procurem descobrir o que tem de diferente, né? E experimentar aquilo que está proposto no contexto da sala. Ali o próximo slide, pode passar, eu acho que é o último. Ali tem o momento dos bichinhos, né? Que a gente fez um projeto dos animais. A gente pediu autorização dos pais. Nesse dia eu levei o Chico, que era o coelho do meu marido, para a escola. E daí ele é bem peludinho, o coelhinho, e a criança queria encostar, né? E como ele não caminhava, eu fiquei com medo, vai que ele ia apertar o coelho, né? E é engraçado que os bebês, eles achavam que o coelho era um cachorro, eles ficavam falando au, 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 au pro coelho. Era tão bonitinho eles conversando com o coelho, achando que ele era um cachorro. E tudo era cachorro, qualquer bichinho que a gente levava para a escola, tudo era cachorro, tudo era au, au, au para eles, né? E essa parte dos animais também, como é importante levar vivências diferentes, né? Às vezes eu fico pensando, a gente precisa proporcionar momentos diferentes para os bebês, porque em casa a gente sabe que os pais não fazem isso, os pais não deixam eles se sujarem dos pés à cabeça, né? Não deixam as crianças tocarem, às vezes, em animais, né? Porque eles têm medo, ou até mesmo porque não tem tempo, né? E a escola é um lugar onde a gente pode proporcionar várias experiências, né? E essas experiências precisam serem de qualidade para eles. Ali tem uns almofadados, né? Onde as crianças sobem e descem, escorregam, e para motricidade ampla, né? Aí passa um pouquinho de psicomotricidade, mas nada forçado, as crianças iam se tinham interesse ou não. Balões de diversas alturas para as crianças se erguerem os braços para encostar, ver diferentes alturas, né? Os que estão sentadinhos, os que estão mais conseguem ficar de pé. E é uma brincadeira bem bacana quando a gente coloca os elásticos também, né? Que eles veem a toda a movimentação daquele objeto e eles ficam observando aquilo, entra o vento e aquele objeto balança. Depois eles vão para a rua, eles veem esse mesmo movimento nas árvores. Então, toda essa observação do ambiente faz parte da aprendizagem, né? E lembrando mais uma vez, a aprendizagem é o todo o corpo, todos os sentidos, né?
Ali também, bem embaixo, tem uma menina espiando numa caixa, o que será que tem ali dentro? Ali no outro lado, alguns materiais também naturais, paus, madeiras, galhos de árvores, pedras, folhas. Então, quando é frio, a gente traz um pouquinho da natureza para dentro da sala, já que não dá para levar os bebês para a rua quando é frio, que aqui muitos dias, às vezes 15 dias de chuva direto, e frio e neblina. Então, a gente traz um pouquinho da rua para dentro da sala também, né, para proporcionar esses momentos diferentes para os bebês. Pode passar o próximo. Ali, bem em cima, eu fiz uma experiência com eles com as bandejas de experimentação. O Paulo Fock trabalha muito com a questão dos cestos dos tesouros, né? Eu não botei nenhum. Depois que eu mandei os slides para a Thaís, eu vi que eu não coloquei nenhuma foto de cesto dos tesouros. Que o Paulo Fock tem o livro, né? Afinal, que os bebês fazem no berçário, e ali ele fala muito da questão do cesto dos tesouros. Ali tem uma bandeja de experimentação, e eu fiz com o material não contável. Que eu fiz foi o pipoca de sagu. Então, não tinha problema se os bebês colocassem na boca aquela pipoca de sagu. Não sei se vocês já fizeram alguma vez. A pipoca de sagu, ela parece uma nuvenzinha. Quando tu coloca na boca, ela derrete. É bem legal. Na internet tem a receita, vocês podem colocar lá a pipoca de sagu. Então, eu coloquei a bandeja no meio da sala e saí de perto da bandeja. E ali eu deixei, até que o primeiro foi. Depois que o primeiro vai, todos os bebês vão, né? Todos querem saber. Era pipoca para tudo quanto era lado da sala, era pipoca na cabeça, era pipoca na boca, era pipoca no pé, daí um tirou a meia. A experiência deles nesse momento foi fantástica. Ao outro lado ali são pneus de vários tamanhos, de várias alturas. Também eu fazia espaços motores amplos para eles. Embaixo tem um tapete sensorial e um outro tapete com aquelas tampinhas de lenço umedecido, né? Aí trabalha a questão da pinça, deles abriam, às vezes fechavam o dedinho, deles me olhavam e, né, não falavam, mas a gente via no rostinho. Aí o que aconteceu com o meu dedo? Ficou preso ali. Ali o outro momento com tinta comestível também, essa feita com beterraba e cúrcuma, né, a tinta e amido de milho. Aí eu coloquei uma toalha de plástico no chão e os bebês ali, então, puderam ter essa vivência com a tinta. E depois todo mundo foi para o chuveiro, todo mundo foi tomar banho, né? Porque não tem fralda, é toda a roupa que vai, né? Não tem... Pode passar o próximo slide. Ali também tem um monte de material em cima, não estruturado. Tem potes de vários tamanhos, tampas de vários tamanhos. Então, ali os bebês podem fazer diversas experimentações, colocam objetos dentro do pote, pegam uma tampa e tenta colocar, e daí vê que não consegue fechar, e daí eles ficam brabo, e daí eles pedem ajuda para o outro bebê que está do lado. É uma coisa assim fantástica o que os bebês podem fazer em sala. É uma coisa assim que tu pensa, nossa, eles são bebês e eles fazem isso. Sim, eles fazem. Eles têm toda uma capacidade que muitas vezes o professor que não conhece o trabalho de sala de aula, o trabalho de ser docente de berçário, acha que não acontece. Mas acontece. Eles são cientistas, pesquisadores e fazem experimentos incríveis, incríveis, com o que a gente disponibiliza em sala de aula, né? A gente não pode menosprezar a inteligência dos bebês. Os bebês são muito inteligentes. Eles já começam a aprender lá no ventre da mãe, né? Eles escutam os sons, eles sentem o ambiente. E ali aquele outro momento, na barra, na frente do espelho, incomodei a gestão da escola, até que eles colocaram uma barra na frente do espelho, né? Aí os bebês sentam, vão rastejando uns com a bundinha, né, com a bunda, outros engatinhando até a frente do espelho. Quando eles conseguem se erguer,
e se olhar como um todo, o corpo. Uns começam a chorar porque eles se assustam, tem essa questão do susto. Outros começam a rir, outros só olham espantados. E agora, o que eu faço? Será que eu consigo sentar de volta? Alguns choram e olham para a gente desesperados. Como é que eu vou fazer isso? Aí o professor deve estar, então, do lado. Essa menina, teve um dia que daí eu sentei do lado dela e disse, tu consegue, vai lá, tu consegue. Tu conseguiu ficar de pé, tu vai conseguir sentar também. E daí eu dando todo aquele apoio, ela sentou e ela olhou para mim e deu um sorriso, mas um sorriso de vitória, um sorriso, assim, tão maravilhoso que... eu me amoleci toda, né? Porque a gente viu, eu vi que ela teve um ganho tremendo, né, da parte dela motora ampla, porque a gente caminha, corre, pula. A gente não lembra de quando a gente era bebê, todas essas conquistas que a gente teve até ser o ser humano que a gente é hoje, né? Então, quantas conquistas diárias os bebês têm em sala de aula e que muitas vezes perpassa. E nós, como professores, não podemos, a gente não pode deixar que isso perpasse em branco. A gente precisa analisar tudo com muitos critérios, né? E valorizar cada momento de experiência, cada conquista desse bebê. Ali tem um outro slide embaixo, é uma bandeja também de experimentação. Aquela bacia verde com areia bem fininha do mar, que é bem branquinha, assim, com conchas. E também ali as crianças, os bebês podiam sentir a temperatura, né? Porque aquela areia do mar bem sequinha é mais quente e a concha tem uma sensação fria, né? E a outra bandeja branca é aquela areia mais grossa de construção e as conchas. E ali aquela areia estava mais molhada, mais úmida. Então eles tinham outra sensação ao tocar aquela areia. Ali no início, só 2 bebês ficaram observando, acho que ficaram uma meia hora ali observando aquela bandeja. Aí eles pegaram e começaram a experimentar, aí depois vieram outros, eles viraram toda aquela bandeja no chão, espalharam a areia assim com as mãos, pegavam a areia, aquela areia caindo entre meio as mãos. Então, olha a experiência deles vendo, deles verificando aquela areia caindo. O que se passa na cabeça daquela criança tendo aquela areia caindo? A gente tem que ter esse olhar sensível desse momento, né? E muitas vezes, assim, nas casas, enfim, né? Alguns professores que a gente tem, professores, né, que não deixam. Ai, não, vai se sujar. Ai, não vou colocar no chão porque vai sujar a roupa. Ah, não, isso aí ele vai se machucar. Não, a criança ela precisa, a gente não vai colocar a criança em nenhuma ameaça, né? A gente vai colocar a criança para experimentar, e é na experimentação que ele vai aprender, né? Quando a gente vai em eu sou tudo eu preciso tocar. Eu acho que essa questão do toque não foi muito bem resolvida de quando eu era pequena, porque tudo eu preciso tocar para eu sentir, para eu aprender, para eu, né? Parece que tocando, né? Encostando em algo que tu tem vontade de saber o que é aquilo ou como funciona aquilo é melhor do que tu só ficar olhando, né? Eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou nos museus, porque eu tenho vontade de tocar em tudo, né? E pensa nós conseguimos nos controlar e os bebês não. E os bebês precisam disso, porque o mundo eles conhecem pelo corpo, o mundo eles conhecem pelos sentidos, né? Ali o outro momento, eu fazia espaços assim, né? Ali foi um espaço que eu não usei bandejas, eu usei potinhos com amido de milho, com a maisena. A gente tem que ter cuidado com a farinha, né? Porque a farinha eles podem aspirar. Então, o amido de milho e colheres. E deixei. Aí, enquanto eles estavam comendo, eu organizei ali aquele contexto. Aí, conforme eles saíam da alimentação, eles iam para o chão.
E como eu falei antes, alguns foram, alguns não. O amido de milho não ficou ali em cima do tapete, tá? Ele foi por toda a sala, assim. Daí depois a prof. Dani organizou e limpou tudo e ficou tudo limpinho, porque às vezes a gente tem essa dificuldade nas escolas também. Quando a gente faz a experimentação com as crianças, o pessoal que limpa as salas, eles não gostam. Ah, aquela professora só faz sujeira. Não, aquela professora deixa as crianças viverem, deixa as crianças experimentarem. E é isso que a gente precisa. Eu acredito assim que o meu fazer, a minha prática também vem muito das vivências, da minha estética, das minhas vivências de infância, porque eu tive uma infância muito livre assim de experimentação. Eu ia para o sítio, eu brincava de banho de chuva, eu pulava na água, eu rolava no barro, né? Então isso eu acabo transferindo, né, de certa forma, agora para minha filha e também para as minhas crianças, né, na escola. Ali também tem aquele momento da criança no pátio, ali encostando no caule da árvore. Olha as quantas texturas tem na natureza, né, para a gente experimentar, para as crianças experimentarem. O deitar na grama, o olhar o movimento das árvores. A natureza precisa estar inserida na educação infantil e nos berçários. Não é porque são bebês tem que ficar trancado dentro de uma sala em quatro paredes, né? A gente pode fazer até a analogia do que o Foucault tem no livro dele, agora eu não lembro o nome do livro, mas ele fala da questão dos presídios, né? Em que as crianças muitas vezes acabam ficando em uma prisão numa escola, porque eles não saem da sala de aula, né? E a gente precisa proporcionar esses momentos para eles, porque muitas vezes em casa eles não têm. É a mesma coisa nos anos iniciais. Quantos professores faziam uma aula na rua? São poucos, né? E isso precisa para a aprendizagem ser mais significativa. Ali em cima era um momento de música, né? Eu cantando uma música para eles. O outro momento ali com as caixas e bolas de diversos tamanhos e texturas diferentes e pesos diferentes. Caixas com alturas diferentes. Ali embaixo, gelatina colorida, uma bandeja também de experimentação, e dentro dessas gelatinas, brinquedos. Então, eles sentiam a gelatina, eles tocavam a gelatina, e depois que eles experimentavam, tinha uma surpresa dentro da gelatina. E eles não sabem falar, e a expressão deles eram gritos, eram bater palmas, eram jogar na cabeça do outro. Então, ali eles estavam experimentando. Ali tem um outro momento também deles no pátio, com areia, com madeirinhas, assim, galhos de árvores. Bem embaixo ali tem o bebê num pé de hortênsia, que é uma flor típica aqui da região. Ela é asiática, foi trazida para Gramado, né? E ali ela tá no broto. Essa foto foi mais ou menos em setembro, porque ela tá brotando a hortênsia. Então ele vê vários esse bebê e esses bebês levando eles para o pátio, eles veem o processo da natureza, né? O galho, o broto, depois com as folhas, depois com as flores, né? Olha quanta aprendizagem um bebê tem se ele ficasse dentro de uma sala de aula o tempo inteiro, ele não teria. Ali o momento da água, do encostar, do ver, de fazer as bolhas, né? Isso aí é importante da lavagem de mãos, da higiene, que eles começam a aprender, né? A cuidar de si, né? A ter mais autonomia. Ali em cima, o bebê brincando com uma bandeja com erva mate que a gente faz o chimarrão, né? E a bebida típica nossa. E a erva mate, ela tem um gosto amargo. Então, e ela tem cheiro. Ali eu estava trabalhando também vários sentidos da criança. Nossa, ali foi uma coisa linda. O chão ficou todo verde, né? Os bebês amaram, eles adoraram. Nesses próximos slides, então, eu dou umas dicas de leituras para vocês, das 100 linguagens, de Loris Malaguzzi, volume 1 e volume 2. Do brincar, ali da abordagem Pickler, que Pickler ela tem uma abordagem humana e do cuidar,
do educar, do sentido, das emoções. Ali, afinal, o que os bebês fazem no berçário fala a respeito da documentação, das mini-histórias, de deixar o bebê livre para ele aprender, né? Se conhecer como ser. É do Paulo Fock, ele é um professor aqui do Rio Grande do Sul, ele tem uma página, OBECI é um nome, que é um grupo de estudos, que um dia eu vou conseguir participar desse grupo, porque eles fazem seleções, as seleções são bem difíceis, assim, mas um dia eu vou conseguir entrar nessa seleção. Ali o papel do ateliê na educação infantil, que é a abordagem das escolas de Reggio Emilia, né, lá da Itália, Loris Malaguzzi, que trabalha a questão da arte na educação infantil, e o quanto é importante a experiência, a experimentação, né? E a gente pode adequar isso lá nos berçários também. Claro que com as tintas comestíveis que eu falei para vocês, né? E com várias formas adaptadas, né? Os brinquedos de chão, que é maravilhoso, né? Que segue uma linha bem parecida com o Território do Brincar, não sei se vocês conhecem. Eu achei importante trazer algumas dicas de livros, né? Ritmos Infantis, é maravilhoso. Esse livro, ele foi traduzido não faz muito tempo. E esses 4 últimos, os 3 laranjas e esse Educação de 0 a 3 anos, provavelmente tem nas escolas, que são livros que foram entregues pelo governo, né? E eles têm dicas maravilhosas, assim, em trabalhos com bebês, né? E todo esse cuidado, esse olhar que a gente precisa ter, né? Da experiência, do contato com tudo e com o todo. Eles precisam ter, e nesses livros, assim, que eu dei de dicas para vocês, assim, é um bom embasamento, né, para os professores de educação infantil e os professores de berçário como um todo. Desculpa que a minha fala, eu acho que excedeu bastante, mas quando eu falo em bebês, eu me esqueço de tudo e eu fico falando e falando e falando, porque eu amo demais a educação infantil, eu amo o que eu faço. E eu acredito, assim, que as crianças precisam de professores que se dedicam, que estudam e que respeitam os seus direitos, né? Como um todo, porque são seres humanos, e a gente precisa respeitar. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Dani, pela sua contribuição. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A Dani, ela trouxe uma fala que me chamou a atenção. Diz assim, claro, várias, né? Entre o que a Eliane falou, o que a Dani falou, mas ela disse assim: depois que um bebê vai, todos querem ir. Então, e essa fala da Dani também eu vejo como motivadora nossa de professores. Eu digo sempre que professor do berçário, a gente consegue encantar, sim, né? Porque a gente fala com muita propriedade desse desenvolvimento infantil, desse bebê, dessa construção dele enquanto sujeito, e isso encanta as outras áreas do conhecimento também. E muitas vezes a gente consegue fazer com que outros professores queiram estar conosco, queiram participar conosco, queiram aprender conosco sobre o desenvolvimento infantil, sobre o brincar, sobre a infância, e isso é muito gratificante. Eu acho que não é à toa que até quase 9 horas da noite, nós ainda temos 78 pessoas oscilando entre 80, porque as pessoas querem aprender sobre o bebê, querem aprender sobre essa docência. Então, eu quero agradecer a Dani, a Eliane. Eu quero saber se você tem alguma pergunta, Thaís, a fazer, ou se sente contemplada, se a Eliane quer fazer alguma pergunta para a Dani. Não, na verdade, eu gostaria de fazer uma fala, porque eu acho que se a gente está falando de educação com os berçários, a gente precisa dar uma reforçada melhor com relação à dimensão educativa do cuidar, porque
São várias experiências muito ricas que a gente precisa, como a Daniele muito bem falou, a gente precisa estudar para compreender cada vez mais de que forma a gente pode levar essas experiências para que os bebês possam construir as suas aprendizagens, os seus saberes. Mas por que eu penso da gente precisar reforçar essa questão da dimensão educativa do cuidado? Porque é próprio do berçário que em muitos momentos a gente planeja, leva os materiais, mas nem sempre a gente consegue propor e desenvolver a ação que a gente planejou. Porque existem várias situações, né? Tem dias que a gente propõe, a gente organiza uma situação de aprendizagem, mas um dos bebês não está bem, e nesse dia, possivelmente a gente não vai conseguir propor. Então, porque a dimensão educativa do cuidar, a gente precisa valorizar aqueles momentos de cuidado, porque, como a Daniele falou, lá são 14 bebês, né? Aqui, pelo menos na SEMEC, são 18 bebês. Então, a gente trabalha com um quantitativo muito grande de bebês, né? Onde esse momento de ação específica de cuidado, como o banho, às vezes as refeições, são dos poucos momentos onde a gente pode ter um momento mais individualizado com o bebê, onde a gente pode ter uma relação mais individualizada. E isso é essencial, porque no nosso toque, na nossa forma de falar com o bebê, antecipar o que vai acontecer, antecipar o momento que vai ocorrer, o momento do banho, fazer o convite, esperar. Muitas vezes a resposta tem de que o bebê ele não quer, aquele momento não é a hora dele tomar banho. Daqui a pouco pode ser que já seja. Então, o quanto que esses momentos eles são especiais, porque nossa forma de tocar o bebê no momento do banho, no momento de tirar a fralda, e muitas vezes a gente passa, inclusive, a manhã inteira nessa ação, porque é muito próprio do berçário que a gente demande um tempo muito grande com essas ações, muitas vezes de higiene, porque nós trabalhamos com um quantitativo muito grande de bebês. Então, acredito que é importante, eu não sei quantos professores de berçário tem aqui, mas para a gente ter um olhar atencioso, mais sensível, e valorizar esses momentos, que muitas vezes, muitos professores, eu digo porque eu já tive esse pensamento, né, de antecipar o momento do banho, porque eu valorizava mais outras situações. Então, quanto é importante a gente ter aquele momento em que a gente pode olhar para aquele bebê, levá-lo para o banho, o momento da troca de fraldas. Eu não sei como é no sul, aí com a Daniele, que eu imagino que algumas coisas possam ser um pouquinho diferentes, né? Mas aqui é muito constante. Os nossos bebês, eles ficam praticamente de fraldinha na sala, porque o nosso clima é extremamente quente. Então, o banheiro, o momento do banho é uma constância, o momento de troca de fralda, a cada troca de fralda é um banho. Então, a gente vive muito no banheiro. E o quanto que é importante esses momentos, e quanto que a gente, enquanto professor, a gente precisa valorizar esse momento de troca, esse momento onde a gente, muitas vezes, é um dos poucos momentos que a gente consegue parar ali e olhar especificamente para aquele bebê, olhar nos olhos, conversar, né? E pelas nossas mãos, pelo nosso toque, a gente passa o sentimento de segurança, há uma série de coisas envolvendo, de construções psíquicas, onde ele vai construir também o conhecimento de si, conhecimento do outro, a forma com que a gente toca no corpo do outro. Isso, os nossos bebês, eles estão em processo de formação constante, formação da personalidade, formação do conhecimento sobre si. Então, a forma com que a gente toca nele vai dizer muito para ele do quanto que a gente valoriza, o quanto que ele é importante naquele momento. Então, quando eu penso na educação específica com os berçários, eu penso, claro, nessa integração total, mas o quanto que a gente precisa compreender, saber que esses momentos que, para muitas pessoas, às vezes as pessoas olham para a gente, elas estão ali apenas cuidando. A gente está cuidando, mas naquela ação de cuidado existe o educar, né? Então, eu acho que era um pouco disso. Eu não sairia
satisfeita daqui se eu não conseguisse falar desse momento, que é um momento muito significativo, né, do nosso dia a dia com os bebês. O quanto que esses momentos que muitas vezes são desvalorizados, às vezes o professor não compreende ou não conhece, e aí a gente acaba perdendo um momento muito rico do dia, da nossa relação com o bebê, porque nós somos os profissionais da relação, né? A nossa forma de olhar, de tocar, de falar, de convidar, como muito bem disse também a professora Daniele, com tantas experiências riquíssimas que ela trouxe hoje para compartilhar conosco sobre as experiências dos bebês lá do Sul. Então, eu acho que é basicamente isso. Não sei se tem mais perguntas. Vou desligar aqui meu microfone, tá? Oi, gente. Dentro do que vocês estão colocando, né, a Pauline, ela levantou o seguinte, Pauline Caroline, eu acho, ela disse que a gente só consegue fazer esse tipo de experiências que a professora Eliane mostrou, que a professora Daniele mostrou, os bebês só conseguem ter essas experiências se nós tivermos professores sensíveis, interessados a desenvolverem esse tipo de atividade. E a gente sabe que isso é real, né? Não basta só querer, não basta só gostar, não basta só amar, é preciso ter conhecimento para poder entregar e desenvolver, num processo formativo, práticas diferenciadas e ricas com os nossos bebês. Gente, eu estou muito feliz, eu estou vendo aqui, são 8h49. Eu queria que... Eu não sei se a Thaís tem alguma coisa para falar. Queria, antes da gente ir caminhar para a finalização, dizer que estou muito contente porque eu estou vendo a gente aqui de norte a sul, estou vendo meus colegas lá de Santarém, né, minha colega Celita, que está lá no Rio, mas está acompanhando, Lucila, que está em Macapá, então as nossas amigas da SEMEC, aqui de Belém, gente assim de vários lugares, nossos professores, inclusive eu estou vendo eu acho que é uma criança que eu fui professora, talvez ela esteja no processo formativo, por isso que eu perguntei, a Jéssica Tota está aí? Porque eu acho que eu fui professora dela bem bebezinha. E eu fico feliz de ver que a gente consegue tocar e, de alguma maneira, essas relações vão sendo construídas. Então, tem gente de Itaituba, tem gente do Marajó. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Thaís, com você, mais um pouquinho aí. Bem, eu queria dizer que eu me sinto contemplada pela fala das professoras, quanto estudante da graduação, com o meu encontro com a professora Daniele, e até o 7º semestre eu não tinha essa formação sobre a docência com bebês. Meus estágios foram de crianças de 3 anos para cima. Então, o meu encontro com a professora Daniele, mergulhar nesse campo das turmas do berçário e conhecer, ter contato com os relatos de professoras que já estão há tanto tempo nessa caminhada, e ver da professora Daniele Birk, eu fiquei encantada com o quanto ela trouxe para a gente de experiências e vivências que ela traz com esses bebês tão específicas e que fogem, às vezes, do padrão que a gente está acostumado a ver nas escolas e nas creches, que são figuras padronizadas ou que limitam muito essas experiências do bebês e acabam inibindo o desenvolvimento deles. Então, quanto estudante da graduação, sinto representando aqui meus colegas de turma, a Pauline, minha parceira no projeto de pesquisa, a gente vem pesquisando dentro dos berçários, conhecendo os relatos autobiográficos de diversas professoras, e esperamos estar compartilhando cada vez mais com vocês todas essas nossas novas descobertas através desses relatos. Muito obrigada. É riquíssimo, riquíssimo. A gente vê os meninos lá no sul todos vestidos, fazendo algumas atividades, e aqui no norte a gente vê os nossos meninos, né, de cueca, de biquíni, de fralda, mas também desenvolvendo ricas experiências, porque de norte a sul nós temos professoras compromissadas,
né? As meninas aqui estudam, são grandes estudiosas também. Eu acho que os materiais que a Dani trouxe, eles complementam, mas quase todos a gente já conhece dos nossos processos formativos, né? E isso é muito legal, saber que nós estamos caminhando, dialogando de uma maneira rica desse Brasil em prol de uma educação infantil de bebês, né, no berçário, com muita qualidade e com essa troca riquíssima. Olha, Aline, eu quero ver Santarém aqui na próxima roda de conversa, junto com Pernambuco, que é a nossa amiga Mirtes. Bem, para quem ficou até agora conosco, né, a Thaís vai sortear uma blusa e uma caneca. A professora Dani e a professora Eliene, elas vão deixar o endereço delas para a gente depois, que a gente vai mandar também para elas, com muito carinho. Dentro da nossa programação, além das rodas de conversa, eu conversei com a professora Conceição Gemac, ela está organizando uma formação que eu acho que todo professor, de norte a sul do país, deveria fazer, que é registros autobiográficos da docência. Como fazer esses registros? Então, ela está trabalhando, está finalizando os módulos, eu estou contribuindo com ela, na verdade, é um movimento que ela quer fazer para arrecadar algumas cestas básicas, mas eu acho assim, que vale a pena. É uma modalidade que a gente vem estudando, tanto a pesquisa narrativa, quanto a pesquisa autobiográfica, como se chama, são as pesquisas deixadas um pouco de lado, mas como muito bem a Eliene representa aqui para a gente, e o relato da Dani, embora ainda não acho que esteja familiarizado com esse tipo de pesquisa, mas muito bem representa o quanto que a gente aprende nesse processo formativo ao revisitarmos as nossas práticas educativas, por meio dos nossos registros, dos nossos memoriais, das nossas fotografias, e a gente vai se constituindo cada vez mais um docente fortalecido. Então, a autobiografia da docência com bebês não para por aqui, é algo que a gente busca dar continuidade, e, como eu falei no início, a pandemia, em vez de deixar no único território de Belém, ela nos trouxe a alegria de poder compartilhar de uma maneira mais ampla por meio dessas videoconferências, por meio da tecnologia. Então, eu saúdo a todos vocês, quero encontrar vocês nos próximos, e a Thaís vai dizer quem foi que ganhou. Quero agradecer ao Instituto de Educação, à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará, ao Grupo de Pesquisa Infância. Olha, Dani, existem outros grupos de pesquisa também, que você pode fazer parte. Hoje em dia, o mundo virtual, ele abriu outras possibilidades para a gente, tá bom? Fique à vontade de participar conosco. Assim como todos os nossos colegas que estejam aqui e têm esse desejo, os nossos estudantes. Olha, a Thaís está balançando o saco lá. Bora ver quem foi que ganhou. Diga o som, Thaís. Quem ganhou foi o número 69. Da lista de presença, né? Vou conferir na lista. Isso. 69. 79? 69. 69. 69. Foi Edinalva Ambrósio. Não acredito. Sim. Edinalva Ambrósio. Bem, parabéns, Edinalva Ambrósio, você ganhou uma linda camisa do nosso grupo de pesquisa infância, do nosso projeto de pesquisa. Gente, foi muito bom estar com vocês. Dani, quer deixar um tchau aí pra gente? Eliene também? Eu gostaria muito de dizer para a Daniele que foi um prazer compartilhar com ela essa noite, né? Ouvir o que ela tem para falar, ouvir das experiências dela, do início dela na docência, sobre as experiências dela com os bebês. Gostaria de agradecer a todos os que ficaram até esse momento, né? Compartilhando também com a gente desse momento reflexivo sobre o nosso percurso formativo, de uma docência que a gente
pouco conhece ainda, que o nosso caminhar, ele não para, né? A gente segue sempre aprendendo novas coisas. Então, um abraço a todas, as meninas da Wilson Bahia, a Daniele Doroteia, minha orientadora na minha pesquisa de mestrado, a Thaís. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz nessa noite por estar aqui e poder falar um pouco desse meu percurso formativo na docência com bebês. Obrigada. Obrigada, Eliane. Você, Dani? Eu quero agradecer o convite. Eu disse para a Dani, minha nossa, eu não sei se eu vou conseguir falar numa live, é muito estranho para mim, eu nunca falei, né? Aí na mesma semana eu tive duas, uma terça-feira com o pessoal da SME e uma hoje, né? Falando. Na terça-feira eu falei sobre a inclusão de uma aluna surda na educação infantil, que ela foi minha aluna, a primeira aluna surda da educação infantil do município de Gramado. Foi um presente também para minha vida pedagógica, né? Logo que eu voltei de licença maternidade. E foi muito bom compartilhar esse momento com vocês, das minhas experiências, né? Da minha vivência como professora de educação infantil, como professora de berçário. E Eliane, muito obrigada por compartilhar a tua experiência. E eu assisti a tua defesa, viu, de mestrado. Gostei muito, fiquei muito emocionada com toda a tua pesquisa. Parabéns. Naquele dia eu coloquei parabéns no comentário, e daí eu tive que dar uma saidinha para atender a minha bebê. Mas assisti lá bem nos comentários finais, assim. E foi muito importante para mim, até para minha reflexão, né? E como é boa essas trocas, e agradeço demais a Dani Doroteia. Eu conheci a Dani Doroteia esse ano no nosso encontro de professoras e professores do Brasil aqui em Gramado. Uma pessoa, um ser humano especial, que fala com o coração. E eu vejo também tu, Eliane, que tu também fala com o coração. Tu é uma pessoa humana, dá para ver no teu olhar, né, nos teus gestos, na tua fala. E isso faz um bem para a gente, ainda mais nesse momento, né, de pandemia. Nos motiva cada vez mais ter pessoas com esse olhar tão carinhoso para a educação infantil, né? E que bom que tem pessoas que pensam a educação infantil, que pensam nas crianças com um olhar diferenciado. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa defender, né? E obrigada mais uma vez a todos os participantes. E eu espero os próximos. Quero participar, me mandem o convite que eu irei assistir, com certeza. Obrigada, Dani. Obrigada, Thaís. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Até a próxima. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite a todos.